Apresentação do trabalho de graduação do curso de Gestão Empresarial da FATEC Adib Moisés Dib, Polo São Bernardo do Campo, por Tânia Donizete Senso. A importância do empoderamento das mulheres na gestão dos empreendimentos de economia solidária. Este artigo procura mostrar a importância do papel da mulher e da economia solidária no mundo do trabalho, através de pesquisa em livros de referência, artigos e publicações existentes na internet. Procura-se mostrar a luta pela igualdade de direitos e dignidade de milhares de trabalhadores desempregados, entre eles as mulheres, os jovens, índios e negros, em projetos de geração de trabalho e renda, mostrando que uma outra economia acontece e que é possível conviver em harmonia. Robert Owen, um dos fundadores do socialismo e cooperativismo. No final do século XVI, nascia o cooperativismo na Inglaterra. No início da Revolução Industrial, os profissionais que trabalhavam nas manufaturas controlavam o exercício profissional. Com a implantação das máquinas, os patrões já não precisavam mais de suas qualificações, pois qualquer pessoa, mesmo sem qualificação, podia controlar as máquinas. Começam aí muitas lutas para não se perder empregos. Robert Owen, empresário socialista, vendo a situação e pensando no bem-estar social, propôs que ao redor das fábricas se formassem várias empresas que trabalhassem conjuntamente, formando cooperativas de consumo. O cooperativismo cresceu sempre ligado às lutas operárias, na França, Alemanha e depois para o resto do mundo. Fundamentado neste contexto, nasce o termo economia solidária séculos depois. No Brasil, o professor Paul Singer começa seus estudos observando que após a crise da década de 70, muitas empresas entram em processo de falência. Houve muito quebra-quebra de empresas e revolta dos trabalhadores, provocando muitas greves e muitos desentendimentos. Através de seus estudos, Paul Singer faz disseminar o termo economia solidária. A solidariedade na economia só pode ser realizada se ela for organizada igualitariamente pelos que se associam para produzir, comercializar, consumir e poupar. A chave dessa proposta é a associação entre iguais, em vez do contrato entre desiguais. Na cooperativa de produção, protótipo de empresa solidária, todos os sócios têm a mesma parcela de capital e, por decorrência, o mesmo direito de voto em todas as decisões. Este é o princípio. Paul Singer. Período de crises econômicas em nível mundial, bem como no Brasil, muitas empresas fecham suas portas. A saída para os trabalhadores foi tomar as rédeas dessas empresas. Isto aconteceu, pois muitos empresários simplesmente abriam falência, pegavam todos os bens e o dinheiro da empresa e simplesmente desapareciam. Os trabalhadores dessas empresas procuraram ajuda nos sindicatos, entraram com processos para assegurar que pudessem continuar o trabalho. Surgiram assim as chamadas empresas recuperadas, funcionando na forma de cooperativas. Muitas delas existem e dão lucro até hoje, como é o caso de uma gigante da metalurgia que é a Uniforge, sediada em Diadema, é fornecedora de peças para grandes empresas como a Petrobras, além de exportar para muitos outros países. Paul Singer descreve que nos anos 70, quando o contingente feminino estava crescendo e ocupando o mercado de trabalho, houve a crise mundial do petróleo, que atingiu todos os países, trazendo prejuízos imensos no tocante ao aumento do desemprego, levando milhões de pessoas à extrema pobreza. Quando olhamos a maneira como viviam as mulheres no Brasil e no mundo, no começo do século XX, nos anos de 1900, percebemos muitas diferenças comparando com o que é a vida das mulheres hoje. Antes, as mulheres não podiam votar, eram impedidas de estudar, seja pela proibição de algumas instituições, seja pela decisão do pai.
e tinham restrições em tocar seus próprios negócios. Após a abertura política, vários segmentos como movimentos sociais, igrejas, sindicatos, universidades e organizações não governamentais se juntaram para debater políticas públicas para ajudar essa parcela da população empobrecida quanto à geração de trabalho e renda. Inicia-se o trabalho da Caritas brasileira, que conseguiu recursos junto a outras Caritas em nível mundial e se dispuseram a trabalhar com a parcela da população mais pobre e oprimida, dando cursos de curta duração para que essas pessoas, pelo menos, tivessem alguma chance de trabalho. Era o aparecimento dos movimentos sociais no país, que reunidos conseguiram criar fóruns de debate que proporcionaram várias frentes de trabalho visando a capacitação e o desenvolvimento de grupos, com o intuito de gerar trabalho e renda. Eram cursos na área de corte e costura, panificação, serigrafia, e com o decorrer do tempo foram aprofundando-se as reflexões e hoje vemos cursos de gestão, finanças e comercialização junto a essas entidades. Dados mostram que no Brasil são mais de 30 mil empreendimentos solidários em vários setores da economia, com destaque para a agricultura familiar. Eles geram renda para mais de 2 milhões de pessoas e movimentam anualmente cerca de 12 bilhões de reais. Estamos começando a descobrir que organizar a produção em associações autogestionárias é uma forma eficaz, talvez a mais eficaz, de combater a pobreza e possibilitar que suas vítimas possam superá-la mediante o seu próprio esforço. Paul Singer. Políticas e o trabalho da mulher. Segundo Nobre, a questão da mulher na economia solidária iniciou-se com a consciência da invisibilidade, da marginalização e do não reconhecimento do protagonismo das mulheres. Ainda é um desafio a ser superado. Não podemos continuar reproduzindo a contradição, afirmando que as mulheres estão de fato em condição de igualdade, sendo que no cotidiano da ação isto não se reproduz. Ainda é consistente uma condição de desigualdade entre homens e mulheres. Segundo o relatório da OIT, Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo, Tendências para Mulheres 2018, a taxa global de participação das mulheres na força de trabalho ficou 48,5% em 2018, 26,5 pontos percentuais abaixo da taxa dos homens. Isso nos mostra que ainda devem ser incentivadas políticas públicas para que exista, na questão de gênero, uma maior igualdade. A economia solidária na geração de trabalho e renda. Uma mudança de pensamento é necessária. O sistema capitalista só gera riqueza para um pequeno grupo. Se pudermos repartir melhor este bolo, fazendo com que a riqueza seja distribuída de forma mais igualitária, haverá crescimento de consumo, desenvolvimento e melhoria na economia como um todo. A criação de empreendimentos econômicos solidários nos setores de vestuário, alimentação, produção agrícola, produção de carne e derivados do leite, produção cultural e educacional fazem parte desse pacote. Alguns exemplos do papel da mulher nos empreendimentos de economia solidária. Em Itanhaém, perceberam que os homens saíam do meio rural para tentar trabalho nas grandes cidades, ficando as pequenas propriedades rurais nas mãos das mulheres. Também houve falência de diversas fazendas produtoras de banana, e a prefeitura, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, formularam projetos para a geração de trabalho e renda para essas mulheres. Elas fornecem produtos para a merenda escolar do município. São selos criados como aqui tem agricultura familiar, aqui tem mulher rural, aqui tem agricultura indígena. Esses selos garantem tanto a geração de trabalho e renda, quanto a dignidade para essas famílias. Também em Itanhaém, pensou-se na população indígena,
e criou-se o projeto para a produção e fornecimento do milho guarani, que só deve ser consumido pelos índios guaranis, e as agriculturas desse milho fornecem para a merenda escolar da tribo, assim como fazem o fornecimento do mel da abelha jataí. Exemplo da justa trama. No setor urbano, temos o exemplo da rede composta por 6 organizações em nível nacional que trabalham a cadeia produtiva do vestuário, desde o plantio do algodão orgânico em Tauá, no Ceará, e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, passando para a fiação e tecelagem em Pará de Minas, Minas Gerais, e depois a produção de botões e sementes em Porto Velho, Rondônia, até a confecção das peças e venda dos produtos no Rio Grande do Sul. Também temos o projeto Costurando o Futuro, que é parceria da Associação Mundarel e a Fundação Volkswagen, que tem um grupo de trabalhadoras qualificadas em corte e costura, que se utilizam da reciclagem de produtos utilizados pela empresa Volkswagen, como cintos de segurança, reciclagem de tecido de bancos, de carros e até uniformes antigos, que se transformam em mochilas, carteiras, bolsas e pastas para laptop. Como as políticas públicas colocadas de forma correta na sociedade conseguem trazer dignidade para essas mulheres trabalhadoras, trazendo desenvolvimento local, gerando riqueza e diminuindo o desemprego. A economia solidária pode ser uma alternativa de geração de trabalho e renda, sendo necessário debate claro e objetivo para onde vamos e onde queremos chegar como sociedade, no sentido de dar sustentabilidade ao trabalho desenvolvido por redes de cooperação, entidades de apoio, incubadoras, universidades e o poder público. A importância dos incentivos com vistas à capacitação e formação destes grupos para que os empreendimentos sejam autossustentáveis. Dessa maneira, podemos vislumbrar um ganho na qualidade de vida dessa parcela da população, objetivo maior da economia solidária, que é a reinserção dessas pessoas na geração de trabalho e renda. A importância também da estruturação das políticas públicas para que o país possa crescer economicamente pode ser feito de várias formas, e a economia solidária vê de uma forma sustentável, com distribuição de renda. Todos têm o direito ao mínimo necessário para a sua sobrevivência. Para tanto, é necessário fazer a inclusão dessas minorias. Obrigada.